Eu, com Elói e sua esposa, dirigimo-nos a um bosque, nos sentamos e acolhi as mãos de Elói entre as minhas, lhe dizendo: já sei que sofres, a emoção te afoga. Viste um reflexo da vida, viste como se rejubila um povo virtuoso e fizeste comparação com a tua miserável existência. Tu eras rico e por tuas traições tu te vês pobre. Eras nobre entre os mais nobres e por teus desmandos o mais humilde de teus servos está agora mais honrado que tu e tem direito de entrar na casa do Senhor. E tu tens que viver com as feras. Teus filhos serão amanhã o opróbrio da sociedade. Hoje miraste o porvir e estremeceste. Pois bem, se a igreja te excomungou por teus crimes, se os reis te despojaram de teu patrimônio em justo castigo por tuas audazes rebeliões, ainda te resta Deus. Esse não separa os maus dos bons por toda a eternidade. Ele acolhe sempre o pecador, ainda quando tenha caído milhões de vezes. Para Deus nunca é tarde, porque nunca anoitece em seu dia infinito. Ainda tens tempo, ainda teus filhos podem morrer nos braços de teus netos, ainda podes ter um lar. Volta a ti, pobre enfermo, em teus olhos assomam as lágrimas e queres contê-las. Chora, alma rebelde, chora a memória de tuas vítimas, porque com todas as lágrimas dos arrependidos, o Senhor forma as pérolas. Chora. E Elói chorou. Aquele homem de ferro tremeu como a árvore agitada pelo furacão. E eu, possuído por uma força sobrenatural, lhe disse: arrepende-te, tens frio na alma e no corpo. À tua alma Deus dará calor, a teu corpo eu o abrigarei. E estendendo a minha capa, deixei-a sobre os seus ombros, estreitando-o nos meus braços. Sua esposa soluçava, e Elói a chamou para ele. E nós três formamos um grupo durante alguns momentos. Não me deixeis, eu lhes disse. Deixai-me defender-vos ante a sociedade. Deixai que os vossos filhos eu os coloque em um lugar seguro. Deixai que Teodorina seja o anjo desta aldeia. Deixai-me reabilitar-vos, porque esta é a missão do sacerdote: amparar o pecador, porque o justo não necessita que ninguém o ampare, porque a sua virtude é o melhor porto de salvação. O sacerdote deve ser o médico das almas, e vós estáis enfermos. Deixai que eu vos cure. A vossa enfermidade é contagiosa e há que evitar o contágio. E tanto me inspiraram os bons espíritos que eu estive falando por mais de 2 horas. E não sei quanto teria durado a minha exortação se os meninos não tivessem vindo me buscar. Saímos do bosque e ao chegarmos ao sítio onde me esperavam os anciãos, eu lhes disse, apresentando Elói e sua esposa: filhos meus, abraçai vossos irmãos, que se a igreja fecha as suas portas aos pecadores, Deus espera na mesa do infinito os filhos pródigos da criação. Uni-vos, estreitai em fraternal abraço os que credes bons e os que considerais culpáveis, porque todos sois irmãos, todos sois iguais, não tendes mais diferença, porque uns tenham trabalhado em seu proveito e outros por seu dano. Mas não creiais que os bons são eleitos e os rebeldes os malditos de Deus, não. Deus não tem nenhuma raça privilegiada, nem deserdada. Todos são seus filhos. Para todos é o progresso universal. Não creiais vós o que hoje vivem em santa calma, que sempre terão vivido do mesmo modo. Vosso espírito já animou outros corpos. Vossa virtude de hoje terá tido sua base na dor de ontem. Não sois os viajantes de um dia, sois os viajores dos séculos. Por isso não podeis rechaçar os que caem, porque quem sabe às vezes quem tendes caído. O progresso tem uma base, o bem, e tem sua vida própria no amor. Amai sem tributo, homens da terra, amai o escravo, para que lhe pesem menos as correntes. Compadecei-vos do déspota, que se faz escravo de suas paixões. Engrandecei o estreito círculo da família. Alargai as vossas afeições individuais. Amai, porque amando muito é que os homens poderão se regenerar. Num sentido mais restrito, vedes isso na comunhão de nossa aldeia. Vedes como tranquilos deslizam os nossos dias. Não vedes como cada qual fica resignado com seus afazeres, sejam físicos ou morais? Não vedes a perfeita harmonia que reina entre nós? E por quê? E que começais a amar, a ter piedade, e não aporta a nossos lares um mendigo que seja despedido com má vontade,
porque as vossas economias são destinadas aos pobres, porque só pensais nos necessitados e já construís casas para os abrigar, porque trabalhais pelo bem da humanidade. Por isso, tendes direito de ser relativamente felizes, e o sois, porque Deus dá 100 por um, e assim como se celebra o nascimento de um filho, celebremos a chegada de nossos irmãos. 6 indivíduos compõem a família que hoje se associa a nós. 2 deles podem se comparar a 2 árvores secas que tardarão séculos em florir. Porém, os outros 4 podem dar dias de glória à sua pátria, podem criar família, e já vedes que devemos nos alegrar com semelhante aquisição. Muitos anciões choraram comovidos. Eló estava como que esmagado, e a minha satisfação era imensa, porque eu via claramente o que poderiam ser seus filhos. Durante minha estada na terra, nunca olhei o presente, mas sim o porvir. E naquele dia tinham minhas ideias tanta lucidez, e eu contemplei à distância quadros tão belos que eu esqueci de todas as minhas contrariedades, de todas as minhas amarguras, e sorri de felicidade com tão expansiva alegria, até me confundindo com as crianças, e brinquei com elas. Eu, que nunca havia sido criança naquele dia, eu fui. Formosas horas, quão breves foram elas! Homens pessimistas, vós dizeis que na terra sempre se chora, e eu nego. Na terra se pode sorrir, e eu tenho sorrido, e por certo as condições de minha vida não eram para tal, ou seja, ser feliz nem um só momento. Porém, quando o espírito cumpre com o seu dever, é ditoso. Em várias ocasiões eu fui, porém nunca como naquele dia. Sabeis por quê? Porque naquele dia tudo quanto me rodeava falava minha alma. A primavera da terra é muito formosa, tudo renasce, tudo recorda lento, tudo é belo porque a irradiação da vida é encantadora e ninguém melhor que aquele que vive morrendo o sabe apreciar. Meus amados fiéis estavam assombrados ao me verem tão alegre e tão comunicativo. Quando regressamos à aldeia, todos me perguntavam ansiosos: Padre Germano, quando voltaremos a subir a montanha? Aquela noite, quão formosos foram os meus sonhos, quão doce o meu despertar. Só um dia de primavera eu fui feliz em minha vida. Só naquele dia eu curei enfermos com o meu alento. Quanto bem poderia fazer então o homem se só pensasse em fazer o bem? Não há espírito pequeno, não há na inteligência obtusa, não há posição, por mais humilde que seja, que nos sirva de obstáculos para sermos úteis aos nossos semelhantes. Aqui está a ideia que eu quero incultar no homem. Quem fui eu na minha última existência? Um pobre que não foi digno nem do carinho de uma mãe e, sem embargo, quis me criar não um porvir da terra, porque esse o cria qualquer aventureiro, mas sim um porvir em minha pátria, no mundo dos espíritos. E consegui. Assim, quanto mais podei fazer vós, que estáis em melhores condições que eu, porque eu vivi em uma época terrível, em que a teocracia dominava de forma absoluta, e eu era um verdadeiro herege. Sofri muito, muito lutei para dominar as minhas paixões. Porém, quão contente eu estou por haver sofrido. E ainda que não houvesse encontrado no além o bem-estar que eu desfruto hoje, com o recordar aquele dia de primavera, podia me dar por recompensado de todos os meus sofrimentos. Há segundos de prazer que recompensam com acréscimo 100 séculos de dor. Procurai, filhos meus, o desfrutar dessas horas felizes que existem para todos. Não se necessita para ser feliz, mas que querer sê-lo, porque virtuosos todos nós podemos ser. Quando o Espírito quer, se engrandece. Procurem em vocês e vos engrandecei, e assim podereis ter um dia de primavera em vossa vida, como tive eu. Trecho do livro Memórias do Padre Germano, por Amália Domingo Soler, narração Caio Muniz.